Doutor Folena, com a palavra. Boa tarde a todos e todas. Joicimar, muito obrigado. Antes de começar a minha exposição, quero prestar minha solidariedade ao companheiro Emanuel, né, que presta serviço para o Instituto, que faleceu no dia de ontem. É uma pessoa que eu gostava muito, tinha muito carinho por ele, sempre estávamos falando. E até o fato de eu estar aqui virtualmente, quer dizer, o Emanuel foi um marco para nós do Instituto, né, que ele nos ajudou, né, como prestador de serviço, ao Instituto poder, né, estar nesse novo caminho, juntamente com o Bernardo, que é o diretor da área, né, mas o Manuel, como prestador de serviço, quero prestar minha homenagem a ele nesse momento. Quero também prestar minha solidariedade à família dele, toda a sua família, né, seus filhos, sua esposa, nesse momento difícil da perda de um companheiro. Realmente, ontem, quando eu tive essa notícia do falecimento dele, já à noite, né, fiquei muito sentido, muito abalado mesmo. É uma pessoa que eu gostava muito e muito querida e que nos ajudou muito no Instituto. Nos ajudou. Então, faço essa minha homenagem e presto aqui toda a minha solidariedade à família mais uma vez. Aí quero até fazer mesmo essa minha exposição aqui, em homenagem a ele. A ele que sempre, né, como eu disse, sempre estava aqui nas redes, né, por trás. Ninguém via a imagem do Manuel. Acho que poucos sabem como é o Manuel, né, como era a imagem dele. Então, em homenagem a ele, eu vou fazer essa minha manifestação. Segundo ponto que eu quero ressaltar não, destacar, quero pedir desculpas por duas vezes. Uma, pelo fato de eu estar fazendo essa manifestação virtual. O Sérgio, quando me fez o convite, eu falei para ele que eu não poderia estar presente. Eu falei, Sérgio, talvez eu não possa fazer. Não, você faz pela virtual. Então, é o único jeito que eu pude estar, realmente corrido. Tá? E peço desculpas também pelo atraso, porque eu estava exatamente, atrasou um outro assunto, uma outra reunião que eu estava participando, e atrasou a reunião e eu só consegui entrar agora depois. Assisti a palestra do Sérgio, acho que o Sérgio deu o tom necessário para esse assunto, principalmente, né, sobre dois aspectos. Um, né, do papel do Brasil e o outro do Instituto. Então, eu vou começar pelo Instituto. Sabe, Sérgio, você está nos possibilitando, você, Eliane, está hoje, agora aqui no Instituto, fazendo um registro do que foi o G20 na Comissão de Integração, é muito importante. O IAB tem participado desses debates do G20, né? O Conselho Federal fez uma reunião esse ano no Rio de Janeiro também, mas é importante a gente estar sempre falando, porque realmente vai ser uma reunião, está sendo um evento na sua presidência do Brasil, né? Importantíssimo. E por que digo que é importante? Exatamente o tema que nós fomos convidados a falar é sobre a presidência do Brasil no G20 e as suas ações sociais. E o que eu verifico? Verifico que o governo, o Estado brasileiro, vamos colocar Estado, não vou falar do governo, vou falar Estado brasileiro, estou no campo das relações internacionais. O Estado brasileiro trouxe para o G20, para a agenda do G20, para o G20, um dos princípios, um dos objetivos fundamentais da nossa Constituição brasileira. Então, esse é um ponto, para mim, muito original. Não é só o fato de nós estarmos, dentro da originalidade, tratando, né, dessa temática social humanitária, mas é o Brasil, o Estado brasileiro, levar para os outros países, os integrantes do G20, países, esse é um ponto também dessa minha fala que eu vou querer distinguir, colonizadores e colonizados hoje que tentam, como o Sérgio falou, né, se libertar desse estado de exploração. Então, quando nós vemos esse encaminhamento apresentado pela liderança brasileira, no sentido de erradicação da pobreza e fim da desigualdade no mundo, é o que está previsto no artigo 3º da nossa Constituição. Está entre os objetivos do Estado brasileiro, que nós estamos levando, né, para o campo internacional. E a nossa própria Constituição também, no artigo 4º, quando trata das relações internacionais, né, trata da prevalência dos direitos humanos. Então é isso que o Brasil está fazendo. O Brasil está trazendo para o debate um debate, né, importante, porque até então muito pautado sobre o aspecto econômico, né, de países, né, das maiores economias do mundo. Nós estamos falando de economias, estamos falando de classes dominantes internacionais, né, que controlam as riquezas do mundo.
diante de uma. Agora sim, sobre o que nós podemos fazer. Não adianta termos tanta riqueza, os 20 países, 20 maiores economias do mundo, se nós não falamos da distribuição dessa riqueza. Diante de um mundo em que nós estamos vivendo, em que cada vez mais se agrava a concentração de capital. Esse hoje é o grande desafio. O grande desafio da humanidade é lutar contra essa concentração brutal de capital, que leva à concentração de capital exatamente à fragilização democrática e ao fortalecimento do fascismo. Não dá para se falar, não dá para se falar só como falar em concentração de capital, só existe concentração de capital com fascismo, porque vai ser exatamente, né, para se manter esse estado injusto de concentração, necessariamente você vai ter que ter um Estado autoritário, vai ter que ter um Estado que não comungue, que não permita uma democracia efetiva. Daí quando o presidente Lula se manifestou, se eu não me engano, no ano passado, disse que a democracia era relativa, ele estava falando com razão. A democracia liberal ela é relativa. Ela é relativa porque quando as classes dominantes mundiais, esse poder econômico representado seja pelo G7, G8, G20, ou G como você queira, ele não trata exatamente de atender às necessidades humanas, é impossível falar em democracia, é impossível falar em liberdade. Só há liberdade para os povos do mundo quando houver a condição necessária para que as pessoas possam suprir as suas necessidades fundamentais. E aí esse é o dilema do mundo. Nós estamos passando pelo mundo em guerras cada vez mais constantes, por genocídios, como estamos vendo em Gaza, por fome e miséria. Então, no mundo, particularmente nesse mundo ocidental, que é esse mundo que nós estamos basicamente nos referindo, esse mundo ocidental não apresentou soluções para a humanidade. O G7, o G8 ou o G20, que é o G7 expandido, não apresentou para os povos do mundo a paz necessária, a paz propugnada pelo direito internacional. O direito internacional ele tem como propulsor, dentro dos direitos humanos, a busca permanente pela paz. E o que nós vemos é que o G20 não tem, até então, propugnado pela paz. E daí a sua própria cisão, a sua própria divisão. Não é um bloco monolítico, não é um bloco que caminha num só sentido. Daí vermos, dentro desse bloco, países, como eu destaquei, países colonizadores, ou um país imperial, que é os Estados Unidos da América do Norte, países colonizadores, como os países europeus, que viveram e vivem. Até hoje, vejo que a França, muitos talvez não saibam, mas a França vive até hoje expoliando diversos países africanos, inclusive, né, com cobranças de emissão de moeda e controle monetário. Então, isso é um confronto que se apresenta evidente dentro do G20, porque quando você tem dentro do G20 dois organismos, a União Europeia e agora sim a União Africana, nós entramos nessa contradição em que os países colonizadores não proporcionaram aos países colonizados, como a África do Sul, que é integrante, como o Brasil, como a Argentina, como o México, como diversos países que integram o bloco, Indonésia, não proporcionou com que esses países, os povos desses países, pudessem ter um desenvolvimento, pudessem ser países soberanos. Então, essa disputa que se trava hoje, daí foi fundamental o Brasil trazer para a arena do debate do G20, né, o que o Sérgio falou, a taxação dos super ricos. A maior representação da injustiça social no mundo e da concentração de capital é exatamente essa. Os muito ricos, estamos falando aqui de menos de 1% da humanidade, Sérgio. Joicimar, quem está nos acompanhando no plenário. Edmundo, Cias e quem nos acompanha. É menos de 1% da população mundial. Eles controlam praticamente todos os recursos da humanidade e não pagam tributos, não contribuem.
Isso é injusto. Esse Estado é um Estado de injustiça. É um Estado que é incompatível com o direito. Incompatível com o direito. Incompatível com o direito internacional. Então, nós estamos tendo a possibilidade, né, nesse G20 do Brasil, e assim eu espero que no documento final, e assim vai ficar registrado, né, espero que os países que foram colonizados, os quais eu já citei aqui, que integram o G20, se posicionem com muita clareza. Nós não aceitamos mais esse processo de expoliação, de exploração apresentado até aqui. Não é justo o que está sendo imposto, por exemplo, aí vamos colocar assim com clareza, né, o que está sendo imposto na Europa nesse momento por meio de uma guerra por procuração. Essa guerra por procuração feita pela OTAN, cujos vários países integram o G20 contra a Rússia, tem uma relação direta com o G20 e com a exploração da classe trabalhadora europeia, que está cada vez mais perdendo um estado de bem-estar social muito construído, não por culpa da classe trabalhadora, mas pelas suas elites exploratórias, coloniais, em decorrência da exploração dos países, como dos países africanos, asiáticos e da América Latina. Mas essa guerra é uma guerra que atenta contra a humanidade, atenta contra a paz, atenta contra um projeto de cooperação, na qual o Brasil também assumiu esse compromisso na Constituição brasileira, no artigo 4º da nossa Constituição. O Brasil vai propugnar também pela cooperação entre os povos. E é exatamente um projeto que se constrói hoje, que o Sérgio anunciou, pelo chamado Sul Global, pela maioria, eu diria pela maioria da população do mundo. A crise do sistema, e é do sistema capitalista, essa crise ela é muito circunscrita, ela é muito limitada no sentido de organização política. É uma crise do modelo liberal capitalista norte-americano e europeu. É do chamado Estado, chamado do mundo ocidental cristão. Esse mundo é que está em crise. Esse mundo é que não apresentou soluções para a humanidade. Não apresentou até aqui. E não vai apresentar. Não vai apresentar, porque só sabe apresentar guerras e genocídios. Como nós estamos vendo, volto a dizer. Como está aí, aos olhos de todos. Mortes de crianças, de idosos, de mulheres. Isso é inconcebível. 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 O sangue jorra pela terra. E aí, então, quando o Brasil apresenta essa proposta de discutir o aspecto social, o aspecto da distribuição da riqueza, da erradicação da pobreza, que não é apenas um projeto de governo do Brasil, volto a dizer isso, para que todos possam compreender. Esse é um compromisso, deveria ser um compromisso da classe dominante brasileira, porque ela que colocou na Constituição do Brasil, está escrito na Constituição do país, a erradicação da pobreza e da miséria. Então, o Estado brasileiro, ao fazer isso, e o governo brasileiro também, apresenta isso para a humanidade. Eu tenho certeza que os nossos irmãos, os juristas também da África do Sul, os juristas da Indonésia, os juristas da República Popular da China, os juristas do México, da Argentina, vão compreender o que nós estamos fazendo aqui no Instituto dos Advogados Brasileiros. Inclusive, esse também é um compromisso do Instituto. Quando o Instituto tem, na sua carta de princípio, no seu estatuto, a defesa do Estado Democrático de Direito, a defesa do Estado Democrático de Direito não é a defesa da democracia formal, é a defesa da democracia ampliada, da democracia inclusiva. Então, esse é o compromisso que nós trazemos. Nós, juristas, temos que ter esse compromisso. Jurista que não tem compromisso com a ordem social, que não tem compromisso com a realidade dura e crua de um povo, é um jurista que está divorciado do direito, ou está apenas defendendo os direitos, o direito formal, o direito da classe dominante, o direito à propriedade formal, à repressão, ao encarceramento. O jurista que defende dessa maneira, tem essa visão, está em desacordo com a visão do direito
como deve caminhar todos nós como juristas na sociedade, no mundo todo. Então, eu vejo essa oportunidade que foi apresentada, né, está sendo apresentada nesse momento, né, com um grande despertar. Grande despertar. Então, exatamente isso, Sérgio. Joicimar, quem está nos acompanhando, Lilian, quem está nos acompanhando. Nosso compromisso nesse G20 é exatamente deixar isso com clareza. Não podemos ter medo. Não podemos ter medo. Um dia desse, Joicimar, você com muita razão aí no Instituto, muita razão, fez um reparo a uma crítica indevida de um colega que disse que o neoliberalismo não era uma questão jurídica. Com todo o respeito, quem falou isso é um equívoco. O Joicimar, de profundo conhecedor filosófico da filosofia do direito, externou: o direito é ideologia pura, porque o direito é a classe dominante. Direito é o Estado. Direito é o Estado. E o Estado é a classe dominante. É ideologia. É ideologia. E o que nós vemos hoje no mundo, né, e o direito tem acompanhado isso, é a luta da maioria do mundo, dos povos do mundo, contra esse Estado opressor, contra esse Estado exploratório, contra esse Estado de guerra permanente. Contra esse Estado de guerra permanente. Então, vejo que nós temos, quero parabenizar o Instituto, eu acho que era o aspecto sobre, o ponto que eu queria suscitar sobre o aspecto do direito constitucional e do direito internacional, é sobre esse viés. Esse é o viés que nós temos que, no Brasil, estar defendendo, porque está de acordo com a nossa Constituição, seja no âmbito interno, seja no âmbito internacional. Então, agradeço, parabenizo a nossa comissão de relações, a comissão de integração, da preocupação com relação à temática do G20. Não estamos discutindo o G20 apenas num convescote, numa reunião, para tratar de assuntos meramente econômicos. A economia é importante, claro que é importante, mas tem que ser uma economia inclusiva, uma economia participativa, uma economia transformadora e não uma economia exploradora. Muito obrigado pela atenção de vocês até aqui. O que vai sair disso é o que nós estamos vendo, é o que já está em curso no mundo. Hoje com sinceridade, é uma realidade no mundo hoje que se apresenta, né, sobre uma nova perspectiva. O que nós estamos vendo é um mundo em desmanche, e nesse desmanche, né, como tudo que é velho e superado, vai tentar tudo para que isso não aconteça, inclusive aumentando as mortes, aumentando as guerras, como estamos vendo. Até para fazer um corte aqui, só para lembrar, quando na quarta-feira, né, você estava falando a questão da história, nós estávamos comentando sobre a questão da figura do imperador do Brasil, Pedro I, é a própria contradição da história. Né? Pedro I, um aristocrata dentro de um período liberal. Óbvio que os aristocratas fizeram de tudo para resistir. Mas, como você levantou a questão da dialética, o relógio não tem como voltar para trás. É impossível o relógio andar para trás. Ele só anda numa direção. Então, o que nós estamos vendo no mundo hoje é exatamente isso. O relógio caminha numa direção oposta, que não é um encaminhamento pelo mundo da exploração, mas pelo mundo da cooperação. Daí a questão do G20 ser tão importante. E esse debate hoje à tarde aqui, durante o dia todo, mas agora à tarde, particularmente, o papel do Brasil, é importantíssimo. Porque eu vou destacar isso agora, relembrar a quem está nos assistindo. Quem são os 19 membros do G20? São África do Sul, membro dos BRICS. Alemanha, Arábia Saudita, membro dos BRICS. A Argentina foi convidada a entrar nos BRICS, mas um governo descompromissado com o país, opção, lógico, tem que respeitar a determinação da Argentina, renunciou. Austrália, Brasil, membro dos BRICS. Canadá, China, membro dos BRICS. Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, membro dos BRICS.
Indonésia, candidato fortíssimo a membro dos BRICS. Itália, Japão, México. O México não entra nos BRICS, todo mundo precisa dizer por quê, uma questão geográfica. Está na porta do império, né? Dito isso pelo Lopes Obrador. Mas, vamos lá. Reino Unido, Rússia, membro dos BRICS. E Turquia, fortíssimo candidato a ingressar nos BRICS. Então, nós estamos falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 países que estão dentro desse conjunto dos 19, sem contar a União Africana, podemos levar em consideração a Etiópia, né? O Egito, que estão na União Africana. Então, veja, só que o ponto é que esses países, apesar de serem países colonizados e que ainda são ainda, como o Brasil ainda é, explorados pelos outros integrantes do G20, são países hoje que ainda, efetivamente, é o caso do Brasil, isso é muito claro, não conseguiu ainda um estágio de desenvolvimento humano necessário. Veja o exemplo do Brasil, como todos eles quase. Brasil, um país muito, muito rico, porém com o povo pobre. Povo pobre. Mesmo assim, o poder de compra desses países, hoje, é muito superior ao próprio G8, ao G7, aos 7 países mais ricos do mundo. Esses países integram os países hoje com a maior capacidade de relação internacional e comércio, liderados pela China. Então, Joicimar, o mundo que está se construindo é exatamente como o Sérgio falou, e a tua questão que você formulou para ele, né? Hoje está em construção um mundo que muitos chamam de multipolar. Eu diria que é um mundo de cooperação entre os povos. Cooperação essa, para ficarmos aqui também na área do direito, prevista na nossa Constituição, que diz lá no artigo 4º, inciso 9º, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. O que eu tenho percebido, nós temos constatado, em relação aos países dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Egito e também a Etiópia, que são os 10 no momento, é exatamente isso, uma construção de países, uma cooperação para o desenvolvimento desses povos e de outros povos. Daí a Turquia, um país que está entre a Europa e a Ásia, está no meio, é um país estratégico. O maior exército europeu, vamos colocar assim, a Turquia está renunciando a entrar na União Europeia, também não foi aceita até então, porque nunca vem a Turquia como... Turquia nunca é bem vista, mas a Turquia está pedindo, né, para ingressar nessa cooperação também. Então, o mundo que está se construindo, mas não vai ser fácil essa construção não é fácil. Não é fácil. Veja o que está acontecendo em Bangladesh. Aconteceu em Bangladesh, está acontecendo agora em Bangladesh. O que está acontecendo na Venezuela é consequência disso. O que aconteceu na Ucrânia, o que aconteceu no Brasil, e não está resolvido no Brasil ainda. O que aconteceu na Turquia, o que aconteceu na Rússia, ou seja, são as sabotagens. São as sabotagens pelos mesmos de sempre. Os mesmos de sempre. Porque é a única forma, o mundo, na sua composição, né, na questão das lutas, nas lutas de classes, né, e que pode se manifestar em diversos aspectos, mas também nas relações internacionais se apresentam, é assim, é feito assim. Né? A classe que está dominando luta para não ser superada, para não haver a superação. E usa toda essa classe dominante, usa de todo o seu estratagema
de todo o poder que ainda tem para destruir a classe que está para superar. Assim fez a aristocracia em relação à burguesia. Em relação à burguesia. Tentou sabotar o tempo inteiro o projeto da burguesia, que foi o projeto vencedor que está em curso. E nesse momento o que nós vemos é isso. Vemos a construção de um mundo que não é um mundo uniforme, Joacimar, tem que ser dito isso. É um mundo que é formado por diversas formas de constituição política, não é uma forma uniforme, não é um socialismo, porque você tem país socialista, no caso da República Popular da China, você tem países teocráticos, como o caso do Irã e da Arábia Saudita, ditaduras, como no caso da Arábia Saudita, países capitalistas, como no caso do Brasil, caso da Rússia e diversos outros, Egito. Então, não é um mundo, sob o aspecto ideológico, não é um mundo igual. Esse mundo não é uma formação de um mundo bipolar, um lado capitalista e um lado socialista. Mas o que se constrói, na verdade, é uma luta contra o colonialismo, contra o imperialismo exploratório. São povos do mundo muito, muito ricos, países como o Brasil, muito, muito rico, com quase todos os elementos da tabela periódica. País como a Rússia, que tem todos os elementos da tabela periódica. Países como a Arábia Saudita e Irã, com muitas riquezas petrolíferas. Então, é uma constituição que se forma em que até mesmo o padrão monetário está em questão. Como é que pode um país sem lastro, só baseado na sua força militar, impor todo um padrão monetário para o mundo, sem nenhum lastro, sem ouro, inclusive? E como pode um país como o Brasil se submeter e ter sua moeda fragilizada diante de um país que só tem uma grande armada, uma grande força militar, que são os Estados Unidos da América do Norte, inegavelmente. Mas isso não é o potencial gerador de um país. O potencial gerador de um país é a riqueza que ele tem. É a sua riqueza material e a sua riqueza cultural, que é o seu povo, que transforma o meio. Então você vê o espetáculo do processo de desenvolvimento em curso na República Popular da China. É um processo esplendoroso. Também não vamos deixar de reconhecer que a China é um país milenar, é um império do meio, mas que também se submeteu por mais de 100 anos a um processo de exploração colonial. 100 anos de escuridão, como eles dizem. Eles ficaram, depois da Guerra do Ópio, e levaram 100 anos para se libertar e começar um processo de transformação que levou, logo após, a uma revolução cultural, depois, e levar esse país que hoje está por todo o mundo. Tudo que nós temos aqui, eu estou falando aqui pela internet, por meio de um dispositivo eletrônico, um computador, fabricado na China. Fabricado na China. Alguém falou aí, nós falamos na inteligência artificial. A China já está no G8, já está discutindo o G8, já testando caminhões sendo dirigidos sozinho, por meio do 8G. Então, isso é esplendoroso. Isso nós temos que reconhecer. Ou seja, está levando um processo de transformação do seu próprio povo. Levar condições para esse povo. E um país que eu não citei, também é muito rico e populoso, que é a Índia, que integra também esse bloco, mas é um país que também vai se reencontrar, vai se encontrar, está tentando se reencontrar na distribuição da riqueza. Porque esse projeto de cooperação procura levar exatamente a distribuição da riqueza de uma forma, esse é o objeto, equitativa, e não ao contrário do que muitos dizem, que é um processo de imperialismo dos países mais desenvolvidos do bloco. Não é verdade, não é assim que tem sido apresentado. Veja o processo atual de desenvolvimento em curso na África. Chama a atenção de todos para isso. Não há relato, eu não conheço relato, eu acho que ninguém conhece aqui, se alguém tiver que me diga, de fascismo na África.
Não há relato de fascismo na África. Há relatos de fascismo na Europa. Há relato de fascismo nos Estados Unidos. Há relato de fascismo no Brasil. Mas não há. Ou seja, na África, totalmente explorada até então, a África está iniciando um processo de transformação, de desenvolvimento, de industrialização, de cooperação com a China e com os BRICS. Agora também com uma parceria muito próxima de proteção, porque o projeto de cooperação é um projeto de parceria estratégica, em que a Rússia entra também nesse bloco para dar garantias militares. Garantias militares. Na região do Sahel, os franceses foram expulsos daquela região, porque só exploravam. Inacreditável. Eram governos títeres ali, fantoches, que não representavam os interesses do povo. Então, das riquezas, sequer o ouro daquela região estava sob o controle dos africanos, estava sob o controle dos franceses. Isso é inacreditável. A nossa Constituição fala na independência dos povos, dos países. Então, Joicimar, você levanta essa problemática, ela é muito importante, porque exatamente há uma nova, como o Sérgio disse, uma nova correlação de forças se formando. Essa dialética não produz, não está produzindo, não dá, porque ainda é algo ainda muito recente nessa construção, mas é algo que caminha muito rapidamente, passa por dentro do G20, veja, citei a quantidade de países que integram o bloco do G20, e esse processo ele não é um processo meramente ideológico. Não é um processo meramente ideológico. Ele é um processo que, aí talvez possamos falar se puder falar sobre ideologia sobre esse ponto, é um projeto que eu volto a dizer, de tentar a independência dos povos explorados, que estão mostrando que hoje é aquilo que, no campo das relações internacionais, da ciência política, fala-se. É o mundo, a maioria do mundo se insurgindo contra o processo exploratório. Então, é um processo em curso, com a própria história. Ela se constrói, a história é um fenômeno singular. Ela ocorre num determinado dia, numa determinada hora, num determinado lugar, mas é um processo que diariamente está sendo construído. É uma história que está sendo construída. E uma história em que eu vejo muitas perspectivas. Então, vamos sair, né? Vamos estar no G20 em novembro, mas em outubro, numa grande reunião dos BRICS em Kazan, com grandes, né, agentes do G20 discutindo em Kazan, na Rússia, uma nova perspectiva, uma perspectiva de cooperação. Daí a necessidade, a reflexão, né? Isso é importante nós destacarmos. Nós sabemos da dificuldade que a classe dominante do Brasil, dentro da sua formação, da sua Constituição, tem de compreender um processo de soberania. Até primeiro pela formação do nosso Estado brasileiro, como falamos aí, né, Josimar, na quarta-feira. Mas a classe dominante brasileira, nós temos que estar falando para ela também, despertar para ela. As oportunidades que se apresentam para ela nesse novo projeto que se apresenta são muito superiores ao projeto que foi ofertado até então pelos países exploradores do G7. Então, a perspectiva para a classe dominante, eu não estou nem falando para a classe trabalhadora, estou me dirigindo especificamente para a classe dominante brasileira. Não fiquem assustados. O Cias falou muito bem aí com relação à questão tributária, está falando para a elite, que é a classe média. Eu estou me dirigindo exatamente à classe dominante, aos senhores do Brasil, à classe que comanda esse país. Não tenham medo desse projeto. Esse projeto será vantajoso também para o Brasil e para vocês, porque a acumulação de capital de vocês poderá ser mais consolidada do que o projeto atual, no qual os coloca numa posição subserviente, numa posição para baixo. Nós chegamos a ser, durante o governo da presidenta Dilma Rousseff, a sexta ou quinta economia do mundo.
Quando o Brasil foi a quinta ou sexta economia do mundo, era a classe dominante brasileira que era a quinta classe dominante do mundo. E ela permitiu abrir mão disso, aceitando passivamente um projeto conspiratório contra o Brasil, que gerou o impeachment da presidenta Dilma, o desmonte da Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, que estava a serviço do desenvolvimento brasileiro e dessa classe dominante do país, aceitando o que a Lava Jato fez por interesses que nós sabemos. Hoje sabemos. Hoje, claro, revelados, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, é isso. Então, nós temos que falar também para essa classe dominante brasileira, não se assustem, porque nós não estamos falando aqui de uma ideologia comunista, de uma ideologia socialista. Nós estamos falando de uma construção de um mundo em que tem várias formas de pensar, mas sempre baseado em quê? Ponto central. Primeiro, a soberania de cada um desses países. São países que estão buscando a sua soberania efetiva. E o segundo, ser país soberano e trabalhar na cooperação. Se o Brasil tem riquezas, podemos cooperar com outros e se desenvolver. Desenvolver o nosso país, o nosso povo e também os outros povos. Então, isso é um processo importantíssimo. Essa é a dialética que nós estamos vendo nesse momento a se formar no mundo. Isso é o novo. Isso é que está se apresentando. Não é esse processo de guerra, de destruição, de genocídio, de expropriação de riquezas materiais e de riquezas humanas. Escravização. Não é isso. Esse processo é o velho, é o processo superado. Então, o que está em curso é um novo mundo que se apresenta, que eu vejo com muitas perspectivas, e digo mais, que é um mundo que está em linha, que está escrito na Constituição brasileira. Exatamente isso. Porque na Constituição brasileira diz lá, inclusive, no seu artigo 3º, né, entre os objetivos fundamentais está exatamente a solidariedade. Então, é possível construir uma solidariedade mesmo dentro desse sistema atual, mas não dá para construir a solidariedade, ela é incompatível com a concentração esmagadora de capital. Esmagadora de capital. Essa concentração que retira, por exemplo, um bom exemplo para concluir, que retira, por exemplo, que capitalistas do setor industrial não queiram mais trabalhar, percam força. É o caso da desindustrialização do Brasil, que capitalistas do sistema comercial sejam explorados, que capitalistas do setor de prestação de serviço no qual nós estamos inseridos sejam explorados em favor apenas de um setor, do setor financista, que explora e não dá nenhuma perspectiva para ninguém. Então, esse modelo ele é incompatível com aquilo que está escrito na Constituição, que fala exatamente da solidariedade. Da solidariedade. É possível? É possível, sim. É possível, mas para isso precisamos, né, fortalecer a soberania do Brasil. Sem soberania, é impossível esse projeto levar avante. Daí a necessidade do governo, isso faz parte do governo, estar atento com relação ao serviço de informação e contra-informação. Porque nessa órbita, o que se quer fazer é enfraquecer a soberania, que é um item fundamental. E a soberania, para mim, é a soberania popular. É enfraquecer, porque eles querem enfraquecer o nosso povo. Muito obrigado.